É hora de falar do Vasco da Gama, que ontem foi a Bragança Paulista. Não se deu bem não, hein? Vamos lá, o Vasco perdendo por 2-1. Primeira derrota aí no Campeonato Brasileiro. Agora um jogo e dois jogos, né? Uma vitória e uma derrota nesse Brasileirão. O Vasco sofreu 1-0 no primeiro tempo numa falha do Léo Jardim. Depois o Verratti empatou. E o Verratti ainda fez um gol que foi anulado no primeiro tempo. Mas aí na segunda etapa conseguiu o empate. Só que o Vasco tomou o segundo gol. E aí isso meio que freou o ímpeto que o Vasco estava tendo até aquele momento na partida. Bom, para ontem a gente só teve a ausência do Medel, o time foi mantido, mas acabou que ao longo do jogo o Ramon mexeu bastante, botou o Ryan, por exemplo, que até participa da jogada do gol do Verratti, ele cria a jogada, né, praticamente, do gol do Verratti. O Zé Gabriel entrou na partida e o Maicon, que entrou no lugar do João Vitor. Daqui a pouco eu vou falar mais do João Vitor. Vamos só ouvir o Ramon Dias, o que ele tem a dizer, o que ele teve a dizer ontem depois do jogo, dessa derrota do Vasco, a primeira no Campeonato Brasileiro. No, creo que fue un partido, tuvo dos momentos. En el primer tiempo, por ahí ellos fueron un poquito más intensos, sin crear tantas situaciones, pero fueron más intensos que nosotros. En el segundo tiempo creo que reacomodamos un poco las piezas y se vio otro Vasco. Y si notás en el primer gol fue un gol medio desafortunado, no con mucha creación, sino que un gol medio raro, medio difícil. Pero después Vasco reaccionó, tuvimos una actitud increíble, lo fuimos a buscar, lo presionamos, lo atacamos bien, le creamos situaciones. Incluso llegamos al gol con, me parece que una muy buena jugada, muy buena creación. Yo creo que estamos analizando bien que Vasco va creciendo, está creciendo en su forma, en su estilo. Nosotros estamos contentos porque hemos competido realmente muy bien. Creo que en el segundo tiempo, a lo último, nos faltó un poco de tenencia, un poco de juego para mantener esse ataque que tenían ellos. Então tá aí o Ramon, frisando, né, no primeiro tempo que o Bragantino foi melhor e no segundo foi outro Vasco. O Vasco voltou melhor pro segundo tempo na visão do Ramon Dias. Sobre o João Vitor, ele vai passar hoje por reavaliação no retorno ao Rio de Janeiro, o Vasco voltando, né, de ontem para hoje aí, voltando ao Rio hoje, e o Medel deve voltar para o fim de semana. Essa é a previsão inicial. Então, mesmo que o João Vitor tenha algum problema, ele saiu até com dores no joelho. A gente ficou observando durante a partida o que ele tinha, foi uma pancada. Até fiquei com uma leve suspeita ali de uma entorse numa dividida com o Sacha, dividida de jogo, mas a gente vai acompanhar isso mais. Tá bom? Por hora, o Vasco, nono colocado, 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Próximo jogo no sábado, o clássico no Maracanã, contra o Fluminense às 4 da tarde. Só um detalhe curioso rápido, o Verratti marcou o 17º gol pelo Vasco e entrou no top 10 de artilheiros estrangeiros do Vasco. O primeiro é o segundo Vila Dônega, que é um uruguaio da década de 40, que tem 83 gols. O Germancano é o segundo, com 43. Na lista, por exemplo, tem o Petkovic, com 28 gols na 6ª colocação, e o próximo, que o Verratti pode ultrapassar, é o Riascos, que tem 20 gols. Então o Verratti entrando nesse top 10 com 17 gols. Uma curiosidade aí desse gol de ontem do argentino. Pois é, cara, eu sou muito crítico quando as equipes jogam mal, né? Quando perdem de um jeito feio. Mas quando essa derrota ela vem de uma maneira que a equipe lute, né, contra o resultado adverso, a gente tem que enaltecer também. Claro que perder nunca é bom, mas o Vasco ontem, pra mim, merecia pelo menos um pontinho lá em Bragança Paulista, hein, Gabriel? Acho que a análise vai além do resultado, né? O Vasco, ele de repente merecia um pontinho. Falar em merecimento também, justiça no futebol, a gente acaba fugindo daquilo que é a essência do futebol. Nem sempre existe esse equilíbrio em relação a desempenho, em relação a resultado. Eu acho que o gol, né, a falha inicial do Léo Jardim compromete um pouquinho o andamento. Exatamente. Um bom goleiro, mas falhou feio, hein? Que batida de roupa. O Bragantino, bem ou mal, não estava numa fase tão legal, entrava pressionado. O Vasco já ofereceu meio que 1-0. Acontece também, né? O Léo Jardim salvou o Vasco em diversos momentos. Infelizmente, cometeu um erro ontem pesado. O Vasco reage, consegue um empate. Eu acho que ali o jogo se desenhou de uma maneira um pouco mais justa, né? O Vasco acho que conseguiu produzir o suficiente para voltar com um pontinho. Aí o cara acertou um chutaço também no segundo gol. E o Maicon naquele lance, a bola desviou no Maicon. Ele não teve culpa, cara. Não. O zagueiro tem que fazer aquilo mesmo, pra né? tentar travar a finalização, né? Se o cara não faz também o movimento, né, ele pode acabar comprometendo, ele pode dar muita liberdade. É a fatalidade também, né? Eu acho que deu um pouquinho de sorte o Bragantino, sobrou um pouquinho de azar pro lado do Vasco.
É óbvio que a análise tem que ser em cima daquilo que acontece taticamente, tecnicamente, aí a gente deixa azar e sorte um pouquinho de lado. O Bragantino teve competência para conseguir finalizar uma bola que desviou e morreu no fundo da rede. Mas eu acho que assim, bem o retrato do que é o Vasco, né, para esse primeiro turno. Um time organizado, um time com boas ideias, um time bem encaixado nas mãos de um treinador, que vai vencer alguns jogos, vai perder outros. Eu acho que é o campeonato de troca de pontos, né? Vai vencendo, empatando, perdendo e você vai somando pontos. Você não fica muito para trás, nem vai parar lá no topo também da tabela. Não imagino que vai acontecer algo nesse sentido. Lamentar, claro, a derrota, mas entender que dentro de um processo é um resultado natural e o Vasco apresentou um desempenho bem competitivo. O Vascão jogou de igual para igual, perdeu com um erro individual e uma falta de sorte com desvio. Mas, por favor, não me venham botar desculpas naquele lance do Cleiton. Não foi pênalti, diz ele aqui. Abraço, galera. Um abraço, Cadu. Em Léo Jardim e as falhas bizonhas dele. O ano passado até gol embaixo das pernas ele tomou. Malu, eu respeito a sua opinião, mas se tem um cara que o Vasco deve agradecer diretamente por estar na primeira divisão em 2024, é o Léo Jardim. O Léo Jardim ano passado foi um monstro, né? Pegando bola de tudo quanto é jeito. Então, assim, a função de goleiro eu acho que é a mais ingrata do futebol, porque uma falha, né? E uma falha como a de ontem, por exemplo, acaba gerando muitas críticas. Mas o Léo, na minha opinião, é um excelente goleiro. Eu acho que falha até o melhor goleiro do mundo comete. O que diferencia o bom goleiro do goleiro que não tá no estágio legal é o cara que comete falhas bem espaçadas. Quanto mais espaçada é a falha que você comete, aquela falha de ontem, né? Uma falha decisiva, né? Ela compromete, ela entrega um gol pro adversário. E eu acho que o Léo Jardim tá com uma balança bem positiva. Bem positiva. Ele ajuda muito mais do que atrapalha. Se a gente for colocar aqui grandes goleiros do futebol brasileiro, Rogério Ceni, Marcos, o próprio Fábio, que tá em atividade no Fluminense, eu não conheço um que não tenha cometido uma falha. Acontece. Todos eles. Faz parte da profissão. Mas é exatamente esse espaçamento entre uma falha e outra que faz a diferença, né? Hugo Moura apresentado... pra complementar. Foi apresentado agora, por 10 alguns minutinhos reais. Antes do Hugo Moura oficializar. Tá dizendo que é mais uma grana mal gasta aqui. Precisa esperar o jogador, né? Atuar, né? Se ele jogar muito, quem é que vai dizer que foi um investimento ruim? O Ramon mandou muito mal ontem na entrevista, culpando a assistente só por ser mulher. Cara, eu não vou deixar de tocar nesse ponto aqui, porque Ramon Dias, pra mim, é um profissional da mais alta competência. Mas ontem, ele mandou mal demais, realmente, citando uma arbitragem como se uma mulher não pudesse trabalhar no futebol, né? Já seria um pensamento de por si só, né? O pensamento solto já seria. Mas aí você pega o contexto do futebol brasileiro, em que mais de 90% da equipe de arbitragem é formada por homens, e a nossa arbitragem é péssima, aí é que não faz sentido nenhum. Exatamente. E se o Ramon ouvir com calma, ele certamente não fez isso, tá? Eu tô cravando aqui, porque senão ele não falaria o absurdo que ele falou ontem. Se ele pegasse os áudios da CBF do jogo Vasco e Grêmio, ele vai ver que a Daiane acerta ao chamar para revisar o pênalti do Rossi, que foi mal marcado. Isso. A Daiane chama para observar o pênalti a favor do Grêmio, que foi mal marcado. E no lance do pênalti do Vasco, realmente a Daiane fecha, concordando com todos que ali não era para ser marcado nada. Mas ela foi quase que empurrada contra a parede pelo árbitro, o Flávio Rodrigues, e pelo restante da equipe do VAR, que vão, contra-golpeando tanto ela ali no argumento, que no fim ela, tá bom então. Então fechamos então que não foi pênalti. Se teve alguém que conseguiu olhar as decisões da melhor forma no jogo entre Vasco e Grêmio, foi a Daiane. Cara, assim, que frase ruim, e pior ainda o pedido de desculpas com a clássica frase: quem se sentiu ofendido, me desculpa, não foi minha intenção. Não foi minha intenção, é sempre nem assim, tem, né? Nem a questão do idioma, porque do português pro espanhol e o portunhol que o Ramon tá falando, ficou bem claro que ele quis dizer, uma pena, e ainda bem que o Vasco também não foi covarde e se expressou rapidamente, né? Até porque o Vasco sempre foi um clube de se posicionar. E era importante que a instituição se posicionasse nesse sentido. Cara, né? Lamentável. O que esse cara vai ser prejudicado ao longo do ano? Por Daron, por Flávio Rodrigues, por homens. E ele falar da Daiane. Brincadeira também. Pois é. Olha, uma vontade de falar besteira que me assusta. Repito, não tiro os méritos do Ramon como treinador. Pra mim é um grande técnico de futebol, tá? Mas que ele mandou mal pra caramba, mandou.